Quero aí, primeiramente, né? Poxa, uma satisfação enorme, né? Pode acreditar nisso, né? De estarmos aqui conversando. Eu, como professor, né, fico muito feliz de ter você como ex-aluno, né? E trilhando aí por um caminho que da formação superior e assim por diante. E aí a gente vai estar conversando, né? Estou tentando pegar, né, todos os alunos aí da escola do Vila Bela, e os meus ex-alunos e outros alunos de outros lugares, para Uhum, bater um papo, né, falar da profissão, falar do que está fazendo, que é muito importante, né, com que a certeza. gente passa, a gente fala assim, a escola pública, né, não tem retorno, tem sim, né, tem bastante, inclusive. Então a gente vai conversar um pouquinho aí. Galera, boa noite, primeiramente. Eu me chamo Marcos, eu tenho 34 anos, eu sou formado em TI, tá? Eu fiz um curso em tecnologia de redes e computadores, isso lá em 2009, então já tinha um bom tempo que eu tinha saído da escola, a escola eu terminei em 2003, e pouco antes eu havia entrado numa empresa de call center, foi meu primeiro emprego registrado, e aí eu comecei a gostar da área assim com mais afinco, com mais, perdão da palavra, com mais tesão, Sim, né? E eu sim. optei por essa formação superior, fazer tecnologia de redes. Hoje estudo no Centro Paula Souza, faço curso de informática para a internet voltado a desenvolvimento, parte gráfica. Lá está descrito como design gráfico, mas não é só isso, é uma coisa muito mais ampla. Parte de desenvolvimento, análise de sistemas, analista de dados, uma análise, a princípio, uma análise em todo o contexto, né? E uma Uhum. análise do objetivo da TI para as nossas vidas, para a sociedade, para os negócios, para a educação, já que estamos num momento de pandemia, está muito difícil estudar. Eu falo por mim mesmo, é difícil estudar assim de uma forma offline não, melhor dizendo, online, tá? Porque eu estou muito acostumado com o mundo offline, por exemplo, você ir na escola, ouvir o professor falar ali presencialmente, ir anotando. Minha formação quase toda foi assim. E agora estamos vivendo esse novo normal, né? E é difícil, mas a gente está se acostumando. Como o professor mesmo falou, a escola pública ela tem seu retorno, sim. É que a gente acaba seguindo o dito como diria Nelson Rodrigues, o dito da síndrome de vira-lata. Lembrei agora. Onde a gente valoriza muito mais as coisas ruins do que as boas. Claro, tem problemas, lógico, tem muita coisa para melhorar na escola pública, na educação em geral, o professor bem sabe do que eu estou falando, imagino eu. E eu sou uma prova de que a educação. E aí, Marcos, né? Uma coisa bem interessante que você falou, nosso bate-papo aí, você não se adaptou a essa educação que a gente chama de híbrida, aí, mais ou menos presencial, mais ou menos offline, né? O que que você, como você, Marcos, como estudante, acha disso, né? Muito importante o seu olhar, principalmente que você é da tecnologia, né? Sim, sim, sem dúvida, professor. Sendo um representante da Tech, né? Parte de desenvolvimento, tendo um conhecimento em infra, que é a parte de redes, a minha dificuldade é a questão de costume, né? Não é nem é porque eu estou estudando online, gerenciamento, não é nem a questão do gerenciamento de tempo, mas sim a questão do costume de eu costumo prestar atenção vendo o professor explicar, tá? Então é uma coisa minha, é da minha natureza ser assim. Eu olhar ali na lousa, ver o professor explicando. Sim. Tanto é que eu costumava sentar na frente por esse motivo. Então eu ficava ali prestando atenção e eu conseguia entender o que era proposto pela atividade pelo professor. Nessa questão híbrida, é possível sim você prestar atenção no professor a hora que você quiser, inclusive, porque, por exemplo, lá na ETEC, que é o caso que eu uso, não sei como é que funciona na questão
do ensino regular, a gente tem o acesso aos recursos da Microsoft, então a gente tem acesso ao Teams. E lá a aula é gravada, o professor tem condições de gravar, eu tenho condições de, por exemplo, perdi a aula hoje de tarde, hoje à noite eu tenho condições de ir lá assistir a aula e pegar a explicação e entender. Ainda assim, eu prefiro presencial. Entendi. Eu ainda eu gosto dos dois, né? Dessa questão de estar na sala de aula, né? Que aí você vê as atividades, mas eu acho, né? Como professor, acho que vai ser uma tendência, né? De modo geral, as escolas, né, isso é uma opinião minha, né? Sem nenhum estudo, sem nada, né? Das escolas terem ir para o lado do lado híbrido aí, né? Então eu sou muito acredito, na verdade, que isso vai acontecer, né? De um jeito ou de outro, principalmente os cursos superiores, né? Os cursos de ensino fundamental e médio pode ser que, mas o curso superior provavelmente isso vai esticar bastante, né? Então, eu acredito que isso vai ser aí, daqui uns anos, o ensino superior vai ter essa questão toda aí. E aí você falou uma coisa, que bicho que te pegou para você ir para a tecnologia, Marcos? Que você falou, cara, e agora eu vou para a tecnologia? Que foi assim? Foi uma aula? Foi o que faz assim você como jovem? Fala mais ou menos a idade que você foi, né? Da jovem ainda, mas só para a gente inspirar os colegas aí também. Perfeito, professor. Bom, isso é de família, na verdade. Meu pai também tem essa característica. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Tenho uma curiosidade, eu quero saber a resposta. Claro, o ser humano naturalmente quer saber respostas. Isso é normal. Eu tenho essa curiosidade nativa, eu cresci vendo meu pai ser assim, sendo esse instinto curioso. Às vezes fazer as coisas de uma forma curiosa, vai lá e aprende. Tanto é que hoje o YouTube ensina muitas coisas, mas isso era uma coisa muito menos acessível na minha época de infância, por exemplo. Não existia YouTube, não existia internet como a gente tem hoje. Né, e como você estava falando, isso é uma tendência, na verdade, e já está acontecendo, não é nem que vai acontecer. Existem diversos cursos superiores, existem estudos enfatizando que a tendência é essa, do híbrido, da opção offline, as pessoas estão ficando meio sem tempo. E em resposta à sua pergunta, além disso que eu acabei de falar, sobre ser curioso, querer aprender e entender as coisas, durante a adolescência, depois, já no ensino médio, eu comecei a fazer alguns cursos técnicos. Eu cheguei a fazer curso de montagem e manutenção de micros, eu fiz um curso, acredito que você deva saber ali, sabe o Henry Ford? Eu cheguei a Sei. ali curso de mecânica, então eu cheguei a fazer curso na parte de elétrica, então justamente para poder ter essa busca da área futura, falei, do que eu vou estudar, do que eu vou ser como profissional. A gente tá ali no ensino médio, até no fundamental menos, mas no ensino médio, no ginásio, a gente, vamos ser honestos, a gente não tem noção nenhuma do que é a vida. A gente não tem noção nenhuma do que é um emprego, do que é uma empresa. A gente vê o nosso pai ali, por exemplo, o pai sai 7 horas da manhã para ir trabalhar, chega 6, 7 horas da noite. E a gente não tem como perguntar para o nosso pai, como é que é o trabalho? Como é que é o dia a dia num trabalho? É muito difícil para o jovem, principalmente na nossa realidade periférica, e isso não é vitimismo, tá? É uma realidade. Nossa realidade periférica, que faltam recursos. Por exemplo, você tem uma visita monitorada para uma fábrica. Eu tive apenas uma. Eu tive uma visita monitorada numa fábrica que hoje é uma igreja evangélica, mas na época era uma fábrica, que era aquela fábrica ali na Jacopêssego, que agora me fugiu o nome. Era uma fábrica de torneiras, foi bem legal a gente visitando ali. Então, eu vim conhecer o que é uma empresa trabalhando, basicamente, porque, infelizmente, a escola, existem vários fatores que acabam causando isso, o desestímulo no aluno.
uma falta de conexão entre o que é estudado e a realidade, uma falta de conexão entre o que é estudado e a realidade e o que se passa na família da pessoa, com a relação com os pais e etc. E aproveitando isso aí, faz muito sentido, viu, Marcos? Que eu também sinto, mesmo como professor, né? Parece que a gente às vezes está falando, o jovem tá muito longe, Sim, e a gente fala, talvez a gente não só prepara você para o mercado de trabalho, a gente prepara você também para a vida, mas entre às vezes pelo, né, alguns capta isso, outros um pouco mais difícil. E fala para mim como foi seu curso, né? Por exemplo, pode ser que alguém está assistindo aí e fala, eu também quero fazer tecnologia da informação. Como que foi seu curso? Né? Talvez se você lembrar algumas disciplinas, né, alguns fatos assim, eu acho bem legal para o pessoal que estiver assistindo aí. perfeito. A TI, especificamente, ela é bem ampla, né? Como a gente sabe. Então, ela tem uma área voltada à parte de hardware, que é suporte para manutenção de computadores, suporte para impressoras, suporte para outros equipamentos periféricos, parte física, basicamente, tá? Nessa área, você vai ter disciplinas como em todas tem, tá? Sistemas operacionais, montagem e manutenção de micro, como abrir um computador, como abrir um notebook, como fazer uma limpeza, numa placa-mãe, num HD, como instalar um HD, como instalar um processador. É claro, isso tem no YouTube, óbvio, tem. Eu já procurei várias vezes esse tipo de conteúdo e eu sei que tem. É, entre outros, tá? Isso é um resumo básico Uhum. da questão de hardware. Tem uma outra área na TI, que é a parte de redes. Então, você vai trabalhar com cabeamento estruturado, você vai trabalhar com telecomunicações, com sinal de 3G, 4G, 5G agora que está entrando, né, no Brasil. Você vai trabalhar também com roteadores, switches, serviços de data center, que são locais onde você hospeda teu site, para quem tem um site, é claro, onde fica hospedado o teu e-mail do Gmail, por exemplo, que está lá no teu, que está lá no teu celular, entre outros, tá? E tem uma outra área na TI, entre várias, que é a parte de desenvolvimento, a parte que você cria um site, a parte que você cria uma aplicação web, cria um sistema, cria um serviço de banco de dados, um serviço para salvar suas informações, salvar informações de uma empresa e etc. Além disso, tem outras áreas mais recentes na TI, como a questão de data science, que são as ciências dos dados, onde você recebe aqueles dados que estão ali de uma empresa, por exemplo, e faz a análise deles. Você vai analisar ali como é que está a questão financeira, faturamento, controle de estoque, regras de negócio, questões comerciais. Vou usar um exemplo de uma escola, tá? Vou usar uma escola para ficar um pouquinho mais na Tá? realidade. A gente fala de realidade, Tá? conectar com a realidade. Vamos supor que tem uma escola, tá? Vamos supor que você é dono de uma escola, por exemplo, professor. E aí eu tenho os meus alunos, certo? Tem um sistema que faz o controle de presença dos alunos. Eu tenho um sistema que faça, vamos supor que é uma escola particular, tá? Vamos supor que nesse sistema eu tenha controle dos pagamentos, das mensalidades, as notas dos alunos, os professores, os conceitos que os alunos dão para os professores, controle financeiro dos pagamentos dos professores, dos funcionários, da equipe de limpeza, da equipe que dá manutenção, da equipe que prepara uma comida e etc. Então, essa parte ela faz toda essa análise de dados para poder fazer um melhor gerenciamento do negócio, para que o negócio ande, para que o negócio dê lucro, porque uma empresa tem que dar lucro, não Sim. existe uma empresa que não dê lucro.
E essa parte de TI, né, eu acho que, como você falou, está cada vez mais crescendo, né, Marcos? Né? Você repara que você já falou aí do data center, né? E aí tem, a hora que a gente piscar os olhos, a gente vê que tem outros cursos, né, que vai surgindo aí, né? E todos esses cursos, né? Eu queria ouvir de você, e que teve de matemática lá por trás disso tudo? Muita coisa. Muita coisa, Muita coisa? muita Conta coisa. aí, Marcos, pra gente. Bom, muita coisa porque a informática, tirar o infor, tem matemática. É, Basicamente tem matemática. Aí eu vou falar, sim, você vai ter matemática, é claro. Assim como em administração, por exemplo. Você vai ter muita matemática em administração. Mas isso não é motivo para você não fazer se você não tiver vontade. Faça. Flá, tá com vontade de fazer? Faça. Nem que seja para você chegar ali, por exemplo, daqui a 6 meses, por exemplo, putz, não é para mim. Você perceber realmente, ter um feeling que não é para você. É uma questão de tentativa e erro. Se você não tentar, você não vai acertar. Para nada na vida, na verdade. Não só para a escolha de uma faculdade. No emprego também. Se você não arriscar, você não vai conseguir avançar, determinar, tomar decisões na vida. E então, falando da matemática, desculpa te uhum, cortar. não, Falando da não pode falar. matemática, nesse semestre passado, por exemplo, eu fiquei sabendo de algo que eu nunca imaginava. A professora virou e falou que a gente usa a fórmula de Bhaskara. Isso eu vi com você na sexta série, na sétima série. Ela falou que Verdade. na parte de programação você vai precisar de fórmula de Bhaskara. Aí tem lá expressões algébricas, mod, div, a regra básica, né? As quatro operações básicas, isso é natural. Até para a gente contar o nosso troco, a gente vai precisar das operações básicas. E a matemática ela é tudo, na verdade. Né? Ela é algo muito essencial na nossa vida de uma forma prática. E eu tenho essa visão hoje justamente por uma vivência de vida que, infelizmente, na época da adolescência eu não tinha. Eu não lidava com dinheiro na época da adolescência, eu não trabalhava. Então, Marcão, eu vejo muito isso, né? As pessoas falam assim, eu não gosto de matemática, né? Eu respeito, claro, né? Mas eu percebo também que essas mesmas pessoas que não gostam, elas conseguem saber dar troco, né? Elas precisam movimentar o dinheiro, né? Elas faz por exemplo, organiza a vida dela, eu vou viajar, por exemplo, né? A pessoa vai viajar, ela tem que ver uma série de coisas, não é só a questão do carro, mas se eu vou de ônibus, quanto que vai custar, se eu vou de carro, se eu vou colocar gasolina ou se eu vou colocar álcool, enfim, né? Isso aqui eu estou dando só um exemplo pensando na viagem, mas eu percebo também, né, que as pessoas, elas, é muito chato falar isso, mas elas falam assim, eu vou escolher um curso que não tem matemática, por exemplo, né? E aí, se você for para a área de TI, vai ver matemática de tudo quanto é jeito, né? E com muitas aplicações também. E aí, eu tive uma experiência também de ter dado aula na faculdade quando eu peguei um curso de administração. E eu dei matemática para administradores, Uhum. né? E foi quando eu entrei, né, falei, minha formação é matemática. Aí uma pessoa, pô, mas como assim matemática? A gente vai ter matemática aqui no curso de ADM? Falei, vai. Né? E aí, né, já entrei em outros cursos também, curso de farmácia que usa matemática, já entrei em curso de nutrição, né, esportiva, nutrição no modo geral, que também tem uma parte lá de matemática, né, e aí, inclusive, a psicologia, né, tem psicologia, tem estatística que está relacionada também com a matemática. Então, né, e você, como estudante aí ainda, né, enfim, usa muita matemática, né, usa-se muita, né, única discussão que a gente pode pensar é assim, como que poderíamos facilitar o processo de ensino de matemática, né? Na época que vocês eram jovens, que é muito difícil relacionar também. Vou falar assim, muitas pessoas me perguntam, professor, onde que eu vou ver isso?
E se eu pegar uma equação de segundo grau e a gente trabalhar ela assim e ver algumas aplicações, né? Talvez se eu tiver na oitava série eu não vou conseguir explicar por quê, porque eu vou precisar de conteúdos mais avançados, né? Por exemplo, de gráficos de funções de segundo grau, enfim, né? Então isso também é uma coisa que eu, como professor, às vezes fico com as mãos atadas, né? Quando a pessoa fala assim, para que serve equação de segundo grau? Né? Poxa vida, tem bastante aplicações, mas às vezes as aplicações, por exemplo, elas são muito mais do que nós estamos pensando, né? Então as aplicações elas vão além. Eu preciso de ferramentas do ensino médio e dependendo também, eu vou em ferramentas nos cursos superior. Mas o aluno do ensino médio não tem essa bagagem, infelizmente, né? E aí eu vejo, tem uma conversa que eu tive com um amigo, né, que ele mexe muito com essa questão também, ele estava falando, poxa, se não fosse a matemática, a nossa tecnologia hoje, da questão dos aparelhos celulares, das novas tendências, enfim, né, de algumas coisas, as empresas hoje estavam, né, imprimindo papel ainda, né, e analisando o papel sem analisar, né, a parte gráfica dos gráficos da matemática, da estatística, né, que infelizmente isso acontece muito, mas eu ainda, né, tenho agora com algumas mudanças na escola, né, no modo geral, né, de colocar o aluno do ensino médio, né, escolhendo um curso, escolhendo uma profissão, no caso aí das ETECs, que vai direcionar o jovem para uma área, né, isso é muito interessante, isso é muito, isso demorou para ser feito, né? Porque senão o menino vai sair do ensino médio, era interessante ele sair com uma profissão, ou pelo menos engatilhado com uma profissão, até mesmo aquilo que você falou, Marcos. Ele fala, pô, eu não quero isso, né? Eu fiz o curso, eu não quero isso, né? Eu fiz o curso de técnico de X ou Y, eu não quero, mas pelo menos ele teve a experiência, ele vivenciou, ele praticou, ele visitou a empresa, ele estudou, ele aplicou, enfim, isso é bem notório, né? E quando as pessoas não enxergam isso dentro do curso, elas sofrem, né? E elas sofrem por quê? Falam, matemática, eu sempre falo isso para os alunos, né? É muito diferente, né? Não sei, não é muito não, até hoje está melhorando isso, mas uma coisa é a matemática do ensino médio, outra coisa é a matemática do curso superior, né? Porque nem você falou, eu vou ver, vou aplicar Bhaskara, pô, você viu lá na sétima, oitava série, vou aplicar Bhaskara. Talvez eu não lembre, mas se eu, né, puxar na memória e o professor dar uma explicadinha, putz, eu vou lembrar. Agora, se você nunca viu Bhaskara, aí é um pouco mais complicado. Aí eu lhe garanto que você vai ter que aprender Bhaskara, e a professora não vai parar no curso superior, esse é um grande nó. O professor Ah, não vai parar, ele vai continuar a matéria, e como se você soubesse já um conteúdo do ensino fundamental no ensino médio. sem Ele não dúvida. vai parar. Né? Por quê? Por que não vai parar? Porque não faz sentido. A gente parte do pressuposto, quando você está no ensino médio, no ensino superior, você já sabe disso. E se você não souber? Você vai ter que estudar, cara. Você vai ter que pegar um livro, né? E aí você falou uma coisa, né, até que me chamou muita atenção, a questão dos vídeos do YouTube, né? Eu estou entrando nessa área aí, mas eu vejo, né, que ainda, infelizmente, ainda a gente vai crescer muito sobre isso, né? De fazer vídeos bons, de vídeos, né? Porque, né, eu tive um trabalho de um aluno de TCC que nós corrigimos alguns vídeos do YouTube que estavam errados, né? Era um conteúdo de sistema lineares, né, que esse aluno quis fazer um TCC, e a gente assistiu alguns vídeos juntos e viu que tinha alguns cálculos errados, alguns conceitos errados. Isso vai acontecer, óbvio que vai acontecer, talvez até na sala de aula, né? Mas quando, né, a gente pega um vídeo do YouTube, não garante que aquilo tudo realmente é verdade, tudo aquilo está certo. Claro, né? Pode ser que a pessoa se enganou. Então, né, isso também faz parte, né? Então, eu queria a sua opinião sobre isso, né? Quando provavelmente você vai ver algum colega que fala, eu nunca vi Bhaskara. E aí, o que fazer? Né? Pensa um pouquinho nisso aí, Marcão. Fala aí pra gente.
Tá. Você acabou de falar sobre a Bhaskara. Na época, eu lembro que foi no início do semestre passado isso, tá? Então a professora virou e falou isso e começou a aplicar. E aí, detalhe, eu estudo com uma galera que está estudando, tá? Então é o pessoal que está, por exemplo, na oitava, no primeiro, no segundo, alguém que, por exemplo, terminou no terceiro um ano antes e entrou no ETEC. Então é gente de 15, 16, 17, 18 anos, que teoricamente está fresco. E eles não lembraram, daqui a pouco ela pôs a fórmula, todo mundo lembrou. Realmente todo mundo lembrou, porque todo mundo viu. Eu não me lembro de ninguém que não tenha visto Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, equação do primeiro grau, equação do segundo grau, plano cartesiano, que é y e z, x, y, aliás, errei. Eu errando aí também. Também tem o z. Não, mas... Também é possível usar matriz vetor, que é muito usado, por exemplo, na parte de design gráfico, para criar GIF, para criar imagem animada, para criar animação. Animação de desenho animado, por exemplo, usa muito vetor. Muito. Então, a matemática ela está muito na prática. É que quando a gente está, por exemplo, no ensino médio, no antigo ginasial, que hoje tem até um ano a mais, falta essa conexão com a realidade. E isso existe em vários fatores. Posso elencar aqui alguns fatores. Questão motivacional do professor, questão do conteúdo, questão da estrutura da escola, questão da estrutura social do aluno, da questão da estrutura social da comunidade ao qual o aluno está em volta. Tudo isso acaba sendo um fator, questões político-governamentais, que eu nem quero entrar no mérito, porque a gente já sabe do que eu estou falando. Tudo isso acaba impactando na questão da educação em si. E acaba desconectando a gente da realidade. E a gente vai ter só esse tipo de relação mais tarde, por exemplo, depois dos 20, depois que começa a trabalhar, depois dos 30. Eu conheço alguns alunos que na época eram, perdão do termo, tranqueira, eram caras que estavam nem aí, justamente por essa falta de conexão. Eu percebo claramente hoje que é por falta de conexão com a realidade. Depois o cara amadurece, começa, por exemplo, a ter uma família, o cara começa a trabalhar, o cara começa a ficar mais velho e percebe a importância daquilo e consegue conectar aquilo que ele aprendeu lá no ensino médio, no ginásio, com a realidade e aplica. Então, sobre a matemática é isso. Não só sobre matemática, mas em todos os âmbitos. Português também é a mesma coisa, acontece a mesma coisa, geografia a mesma coisa, filosofia, sociologia, economia, que eu acho que era uma matéria obrigatória de se ter dentro do ensino médio, principalmente, porque o cara sai, por exemplo, o cara acabou de terminar o ensino médio, vai procurar um emprego, entrar na empresa, recebe o primeiro salário. Você tem uma noção de quantos dias o cara consegue ficar ele com dinheiro na mão? Se o cara ficar uma semana é muito, porque ele não sabe gerir. O cara não pegou dinheiro na mão, não conseguiu, por exemplo, vivenciar, ter uma planilha para ter o controle de gastos, de entraves. E é um negócio simples, tem várias planilhas na internet. Eu vou até dar uma moral para essa rapaziada, que eles são muito bons. A galera do Favelado Investidor, eles disponibilizam uma. Ali ele vai ter o controle de tudo. Você vai ter o controle, você vai poder colocar lá, por exemplo, eu recebo o meu salário, coloco lá meu salário. Por exemplo, eu vendi, vamos supor, eu vendi um equipamento, coloco lá como entrada. Eu recebo um aluguel, por exemplo, de uma casa que eu tenho, vamos supor, coloco lá como entrada. Beleza, entrou, deu um valor tanto, certo? Aí deu saída. Por exemplo, eu tenho um curso para pagar, já debita. Tenho um plano de internet meu que eu uso para pagar, debita. E assim segue. As pessoas, em geral, não têm esse tipo de controle financeiro e isso faz muita falta. Não à toa que 60% dos brasileiros, e isso não sou eu que estou falando, quem fala é o Serasa Experian, ele fala de uma forma muito clara, 60% dos brasileiros
estão endividados. E é capaz desse número aumentar neste momento. Verdade. Porque estamos com problemas de ordem financeira, muitas pessoas durante a pandemia perderam emprego. Eu, graças a Deus, não. Felizmente, eu estou trabalhando em casa, não estou indo trabalhar, eu trabalho na minha casa, bato meu ponto, cumpro o meu horário, executo o meu trabalho, mas infelizmente muitas pessoas estão aí procurando emprego, indo lá no CAT, lá no centro, indo em agência de emprego lá na Barão de Itapetininga, e muito provavelmente alguns dos nossos estão tendo que fazer isso por necessidade, porque as contas chegam, o boleto chega, a conta de luz chega, começa a ter problemas com alimento, e não tem como. Se você não tiver o controle financeiro, por exemplo, você vai ter dificuldades para gerenciar a sua vida. A mesma coisa é a questão do empreendedorismo, que hoje se fala empreendedorismo social, empreendedorismo para criar negócios, etc. Tá aí, o mundo está cheio de oportunidade, certeza. Eu já tentei algumas vezes, tá? Infelizmente não deu certo como eu queria, mas eu aprendi muito. Eu aprendi muito essa questão de empreendedorismo, tô vendo uma oportunidade ali, por exemplo, vamos supor, vender fruta na feira, por exemplo, eu já fiz isso, tá? Vender produtos eletrônicos na feira, montar uma lojinha no bairro, vou usar o exemplo, no Conquista, num ou outro canto, por exemplo, você vai ter que ter a matemática, você vai ter que ter o português, você vai ter que ter tudo aquilo que no ensino médio você aprendeu, ou teoricamente aprendeu, na prática você vai ter que usar aquilo. Aquilo é algo muito necessário, é algo muito prático. E essa conexão acaba faltando na época do ensino médio e acho que é algo que deveria ser melhorado. E se você pudesse voltar, o que você falaria para o Marcos, lá do ensino médio, ensino fundamental? O que você falaria? Marcos, e aí? E agora, Marcos? Né, se ele pudesse te ouvir também, porque às vezes a gente fala assim, o que você faria? Mas a pessoa, às vezes a gente não ouve, né? Por que eu estou te falando isso? Porque eu já fiz isso, né? Pensando, poxa, eu acho que eu escolhi a profissão, gosto muito disso, né? Amo o que eu faço, isso facilita muito o processo, né? Por isso que até quando você falou, eu quero estudar, eu quero ir para a área de tecnologia. Se você não gostar, complica um pouco, mas se você gostar, poxa, né, abre muitas portas, né? E claro, isso não vai favorecer você, vou tirar nota boa, não, tem que estudar pra caramba, tem que ralar pra caramba, tem que, né, muitas horas de sono, muita leitura, tem que se concentrar, tem que fazer uma série de coisas, né? E o que você falaria para o Marcos aí? Né? Porque isso é bem legal, porque provavelmente pode ser, olhando aqui, tem alguns jovens assistindo e falam, poxa, nunca parei para pensar nisso, né? O que você falaria para o Marcos? Um aluno lá do Vila Bela, né? De alguns anos atrás. Bom, a primeira coisa é estuda, foca, tenha foco, tenha objetivo na vida. É claro, no ensino médio, como eu falei, a gente não tem muita noção de realidade. Por exemplo, algumas das coisas que eu falei aqui, eu não tinha essa visão há 15 anos atrás. Eu não sabia. Se alguém me perguntasse há 15 anos atrás, o que é empreendedorismo? O quê? Eu não sabia o que era.
porque eu não vivi, porque eu não estudei sobre, porque eu não li sobre, porque eu não tive informação sobre. Economia, mesma coisa. Questões financeiras, claro, como eu falei, entre outras, tá? Então, a primeira coisa, tenha foco. Você precisa, como tudo na vida, você tem que definir o que você quer, tá? Vamos ser claros. Por exemplo, eu vou usar uma analogia para ficar um pouquinho mais didático o que eu estou dizendo. Você, jovem, vamos supor que você está lá com 15 anos, tem aquela gatinha lá no Vila Bela, por exemplo, e aí você quer dar uma ideia nela e pegar ela. Você quer ficar com ela, tal, dar uns amassos, dar uns beijos. Se você não tiver o objetivo de ir, de tentar, você não vai conseguir. A mesma coisa são para as outras coisas na vida. Eu usei esse exemplo para deixarmos dentro da realidade. Eu vou usar um exemplo palpável para ficar uma coisa bem didática para você entender. Então é isso. Você tem que ter essa visão de ter foco. Eu quero isso, eu vou tentar. Nem que eu não consiga. Se eu não conseguir, eu vou para um outro caminho. Que nem tem uma menina lá na faculdade, lá no curso, por exemplo, a professora semana passada ela começou uma apresentação, tal, cada um foi se apresentando e aí ela fez a apresentação dela, tá? Ela começou a se apresentar, tal, falou o nome dela, a idade dela, estuda, tal. E aí a professora falou, você está gostando do curso? Eu falei, estou, ela falou, porém, eu vou exercer uma outra área. Também é uma área que envolve muita matemática, que é a contabilidade. Ela falou, embora eu esteja gostando do curso, o curso seja legal, seja interessante, eu esteja aprendendo muito, eu já vi que efetivamente não, a área de TI não é para mim. Então, eu sinto eu estou percebendo, eu sentindo uma paixão por contabilidade. E a professora é contadora, inclusive, tá? Que vai dar essa matéria que a gente vai ter nesse semestre. Então, aí as duas conversaram, tal, e seguiu o barco. E eu percebo justamente isso que eu acabei de falar na prática. É isso mesmo, Marcão. Eu acho que a gente pudesse falar para o Marcos ou para o Clécio mesmo, né, quando está, né, e primeiro ele tem que ouvir, né, e é quando a gente fala assim, tem que estudar, né, mas aí eu vejo que estudar ainda está um pouco longe ainda da nossa realidade, às vezes da nossa cultura. A gente começa mesmo, né, entender esse processo lá para o ensino médio, no final do ensino médio, quando a gente vai para o curso superior, né, e as responsabilidades, né, chega nas nossas costas, né. E aí, Marco, só para a gente não encerrar, né, só para a gente discutir, o que que você, né, envolvido nessa parte de TI, como que você acha que está o mercado hoje? Está muito saturado, não está? Pode ser que tem alguém aqui assistindo e fala, puta, eu quero fazer TI, cara. Né? E aí, o que que você acha aí, como você está, né, tá trabalhando na área, né, tá, né, graças a Deus trabalhando, isso é muito importante, isso também, né, valoriza o nosso estudo, com certeza, também não adianta nada o cara ler 500 livros, ter conhecimento disso, aquilo, e não consegue trabalhar, né? Ele precisa trabalhar, né? Faz parte do processo. É capitalismo ou não, vamos entrar nesse mérito, mas eu preciso trabalhar, Sim. né? Então, o que que você acha desse mercado de TI aí? Como que está esse mercado para você que está envolvido aí? Vai que tem alguém que está aí assistindo e fala, poxa, eu quero entrar e tal. Uhum. Bom, a gente vê as propagandas, tá? Eu especialmente vejo, até porque são conteúdos que eu busco. É um mercado em aquecimento, tá? Agora, pouco menos por causa da pandemia. É sempre assim. Tanto o nosso país quanto a área de TI em si, ela tem ciclos. Às vezes sobe, aí tem uma, abre aspas, depressão, como diria o Fábio Akita, que é um excelente programador, inclusive. E aí sobe de novo, e aí desce. É assim, a vida é assim, a área de TI também é assim. Há áreas que tem muito profissional, realmente, como a área de suporte técnico, a área de manutenção de computadores, por O que exemplo. que faz o suporte técnico? Explica para o O suporte, pessoal. a questão de suporte técnico ela é bem ampla, na verdade. Eu
envolve desde centrais de atendimento, mais conhecidos como call centers, que a gente está muito acostumado ainda na nossa realidade. Por exemplo, meu celular não está pegando, por exemplo, o chip. Você vai ligar no call center, o cara vai ali te ajudar. Isso é um exemplo, tá? Por exemplo, questão de suporte técnico. Meu computador quebrou. Putz, meu computador parou de ligar. Vou ter que levar nossa assistência técnica, certo? Se eu testei ali a parte funcional da minha casa e do aparelho não está pegando, eu vou ter que levar nossa assistência técnica. Por exemplo, eu tenho um sistema, vamos supor, eu sou dono de um negócio, eu tenho uma lojinha, por exemplo, e meu sistema precisa atender uma legislação, por exemplo, como a mais recente LGPD, por exemplo, questão de privacidade de dados. Entre outras questões. Então, é uma área bem ampla. Tá? Então, essa área tem muito mercado ainda, há muito local que você pode entrar. Na questão de desenvolvimento também há muito mercado, embora eu não esteja diretamente lá na área de desenvolvimento, que é o meu objetivo, há muito mercado, eu consigo ver um potencial muito grande. Tá? O que faz o desenvolvimento? Na questão de desenvolvimento, você vai criar softwares, você vai criar páginas web, aplicações web, sistemas em geral, tá? Coisas para você, por exemplo, entrar num site, criar uma loja virtual, um serviço de e-mail e etc. Tá? Então é algo bem amplo, algo bem com muito mercado, com muito local ainda para ser explorado. Ainda mais agora, estamos nesse momento de pandemia, então muita gente que vivia só no mundo presencial, por exemplo, tinha ali sua loja no bairro. Aí, por razões diversas, precisou fechar e ter que ter o delivery. Putz, agora, vamos supor, uma empresa que vende, um restaurante no bairro que vende comida. Putz, e agora? Como é que vai entrar dinheiro? Como é que vai entrar dinheiro agora que vou ter que fechar? Aí, delivery, vai lá no iFood, vai lá, cria um cadastro no iFood, cria um cadastro no Rappi, no Uber Eats, e etc. E começa a fazer o delivery, começa a entrar o dinheiro, mesmo que não seja, mesmo que nesse caso não fosse, por exemplo, o que ele já tinha de volume anterior, mas pelo menos entra. Eu estava pensando, e se essa pandemia existisse, por exemplo, há 50 anos atrás? Como estaria a sociedade hoje? Eu vim pensando isso desde o início da pandemia. Eu estou usando o momento atual para ficar uma coisa mais didática, uma coisa mais direta. Que nem como aconteceu, por exemplo, na outra pandemia lá no século passado. Mas como foi? Hoje, pensando nisso, é ruim. A situação do momento ela não é boa, claro, lógico. Mas temos algumas facilidades que podem nos ajudar a passarmos por este momento. E a tecnologia tem ajudado muito nisso. Como esse exemplo que eu dei, dos aplicativos, das soluções tecnológicas que deram possibilidades diversas, têm dado possibilidades diversas. Incrivelmente, tem setores que cresceram nessa época, como, por exemplo, o setor de logística. Também envolve muita matemática o setor de logística. Tá? O Mercado Livre, por exemplo, nesse período, eles criaram uma frota de transporte para poder fazer a entrega das mercadorias, porque os correios não estão dando conta, a real é essa. Então, houve algum momento que praticamente só loja virtual vendeu. Na maioria das plataformas de loja virtual cresceu absurdamente o volume de compra de lojas virtuais para serem criadas lojas. Criação de sites tem sido muito alta. Então é uma área ainda a ser explorada. Tem muita coisa para acontecer ainda. E eu vejo também, se as empresas não entrar não colocar um pé aí na tecnologia, eu não sei se vai sobreviver, e se sobreviver, né? E por isso que eu te falei no comecinho, eu vejo muito, mesmo a área aí de matemática, né, e a área da educação, né, a gente vai, por isso que eu falei, eu acho que o ensino híbrido, ele vai ser uma tendência aí, na minha opinião,
né, por um bom tempo, né? Porque algumas coisas, né, por exemplo, a pessoa, claro, né, é maravilhoso, tá? Como você falou no começo do nosso bate-papo, a pessoa está lá, o professor explicando o jeito, a risada, o respiro, enfim, uma série de coisas, mas mesmo assim, eu acho que vai ter pelo menos uma disciplina, alguma coisa que vai ser online, para esse aluno que também não é tão tranquilo assim estudar online, né? Eu vejo, principalmente matemática, se você nunca, que nem eu falei, você nunca viu, por exemplo, o estudo da raiz quadrada, né? E, eu preciso estudar a raiz quadrada, vou entrar no YouTube e vou estudar a raiz quadrada. Sei, isso é tão simples assim. Pode ser isso com qualquer área, né? Posso falar isso com geografia, matemática, química, física, né? Então, isso não é lógico, o professor faz muita falta, né? Mas eu acredito que essa questão aí, por exemplo, muito que a gente está vivendo hoje, primeiro, se as empresas, na minha opinião, se as empresas não colocar a tecnologia, né, um pé na tecnologia, não sei se vai sobreviver. E as escolas também, se não colocar né, melhorar a questão do ensino híbrido, e também precisa de uma formação para nós, professores, que a gente, na verdade, a gente não tem todo esse conhecimento, não, também pegou a gente de surpresa, né, a gente, né, não vou citar nomes aqui, mas, por exemplo, uma colega está fazendo faculdade, ela falou, puxa, professor, né, não conseguia entrar no Teams, né, não é porque que ele não conseguia, né, não foi familiarizado com isso, né, não é da nossa geração, isso não, né, pode ser que daqui uns 15, 20 anos, 30 anos, a gente vai falar de Teams, uma criança vai dar risada, eu já entro no Teams e brinco, enfim, mas hoje não é assim, né, a gente está vivendo um momento que estamos trocando a roda do carro andando, né? Eu vejo que os professores também, né? Eu sei que a comunidade fala, não sei o que, mas não é fácil, não, né? Tem um ou outro que tem habilidade por olhar tecnológico, mas a grande maioria não tem, não fomos formados nisso, não mesmo, nós não fomos, e não, por exemplo, eu me formei faz quase 30 anos atrás. O que eu via de tecnologia lá, né, o computador, se pegar aquele computador, eu acho que não sei nem mais ligar, ou nem o professor sabe ligar, o professor que deu aula para mim. Então, mudança, estou falando de 30 anos, eu não estou falando de 100, 200, 500 anos, não. Então, eu acho que, né, pensando na área de TI, é uma área que também eu gosto muito, né, e tive também, eu dei duas disciplinas de cálculo no curso de TI, né, cálculo 1 e cálculo 2 também, né, que é uma matemática já um pouco mais avançada, né, que aí você, né, não é uma matemática que é preciso de realmente se dedicar a todo o conhecimento do ensino fundamental, do ensino médio, para ter base, para você entender algumas disciplinas de cálculo, por exemplo, né, para fazer um limite, derivada, enfim, não é tão usual assim você pegar aquilo e olhar e fazer sem um conhecimento básico, né? Mas eu vejo que o híbrido é uma tendência, né? Eu sei que uns vão gostar, outros não, né? Mas é uma tendência. A empresa também, eu vejo que também, olha lá, você está trabalhando na sua casa. Se você fazer o cálculo, quanto tempo você demora daqui na sua empresa aí de volta, né? E você está na sua casa, né? Então a gente pode refletir também nisso, né? Poxa, eu estou na minha casa, né? E está rolando, está tendo trabalho, está acontecendo. Né? Imagine se eu pegar o ônibus e ir até lá. Não estou falando mal disso, não estou falando que isso pode acontecer. Né? Isso vai acontecer. Né? Muitas empresas, né, inclusive, né, conversando, a gente viu lá no LinkedIn, a gente vê no LinkedIn muitas empresas falando, poxa, né, pelo menos 2 dias na semana essa pessoa vai ficar em casa. Então, olha só que loucura, né, que a gente for pensar nisso tudo. Marcão, para a gente encerrar, tem alguma mensagem para dar aí, alguma coisa para falar? Bom, bacana. Eu concordo em número, gênero e grau com o que você disse, tá? Absolutamente. Os professores, uma boa parte, tiveram formação há muitos anos, como é o seu caso, por exemplo, e a tecnologia ela muda muito. Eu não vou nem usar dos últimos 30 anos, porque realmente mudou muito. Mas dos últimos 5, dos últimos 10 anos, há 10 anos atrás, a gente não falava em ter acesso à internet na palma da sua mão no celular. A gente não falava em rede 3G.
por exemplo. A gente não falava de um Wi-Fi em todo canto que a gente tem por aí, alguns até públicos, que você pode acessar a internet e mandar teu currículo para entregar para uma empresa, por exemplo. Hoje a gente tem soluções que você conversa, por exemplo, com uma pessoa a 3 mil, 4 mil, 10 mil quilômetros, que era algo que não tinha há 10 anos atrás, por exemplo, há 20 anos atrás, por exemplo, ou até 30 anos atrás, ou até mais. Não tinha, tá? Conectando com o que você disse, eu concordo, porque é difícil, realmente. Eu tenho um caso lá dos professores que a gente percebe uma certa dificuldade, e eu estou falando de professores que são da tecnologia, tá? Professores que estão acostumados com tecnologia. Os caras têm umas por exemplo, vou usar o exemplo do Teams. O Teams teve uma atualização recentemente e houve algumas alterações. Por exemplo, o botão de pausa de gravar a reunião ficou num outro canto e eu percebi a professora com uma certa dificuldade para achar. E se eu estou falando isso de um professor que está acostumado com tecnologia, imagina um professor que não está familiarizado com isso. É muito mais difícil, né? Muito. Né? Você estava falando aí sobre a questão do home office, da qual eu abordei. Eu vi algumas pesquisas e até alguns dados que são interessantes. 30, já se tem um estudo de cerca de uns 30 a 40% das empresas, elas não vão voltar, em muitos cargos, elas não vão voltar na modalidade presencial. Por exemplo, eu vou usar um exemplo prático, o Banco Bradesco. O Banco Bradesco ele tem uma unidade lá na cidade de Deus, em Osasco, que é administrativa. E essa galera, ela vai trabalhar 2 vezes por semana. Imagina, alguém que sai, por exemplo, eu vou usar o exemplo de uma pessoa que eu conheço. Ela sai lá de Vargem Grande Paulista, cata o carro, vai até Osasco, trabalha, volta. Na época da faculdade, ela tinha que catar o carro de lá de Osasco, ir para São Paulo, para Butantã para trabalhar e voltar para Vargem Grande Paulista. Tá de carro, tá facilitado. Esse percurso de carro daria cerca de 30 minutos até Osasco, que é rodovia basicamente. Ó, nós entrando em física aqui, né? E de Osasco para São Paulo, 20 minutos, rodovia, voltando de São Paulo para Vargem Grande Paulista daria cerca de 1 hora. E esse tempo é muito economizado. Esse é um exemplo. Eu também vivi isso na realidade, porque falando sobre a questão de ir trabalhar, que a gente está muito acostumado à questão presencial. Quando eu morava aí no Conquista, que eu me mudei, eu não moro mais no Conquista, eu vou ao Conquista de vez em quando, estive lá, inclusive, essa semana, eu gastava 2 horas. Eu gastava 2 horas dentro do transporte público para eu ir de casa até o meu trabalho. Tá? E vice-versa. Às vezes era mais. Às vezes, por exemplo, um dia de hoje, como chuva, 3 horas. Já teve situação de eu trabalhar, por exemplo, na Lapa, eu gastar 4 horas e meia para eu sair da Lapa e voltar, porque tinha enchente, porque o metrô demorou, porque, por exemplo, a estação Água Branca estava toda alagada, você tinha que esperar a água baixar, porque o metrô, por exemplo, em Itaquera quebrou, não tinha ônibus. Então, isso ajudou muito nesse sentido do home office, ajuda muito isso. Por exemplo, você vai trabalhar 8 horas, você não precisa acordar 6 horas da manhã para ir trabalhar. Você pode muito bem acordar, por exemplo, 6 horas, fazer uma atividade física, por exemplo, chegar às 7h30 na sua casa, dá 8 horas, bater teu ponto sem trabalhar. Isso é algo muito legal do home office. E outra, isso é uma vantagem que eu estou falando para um funcionário, tá? Para uma empresa, por exemplo, uma vantagem você vai ter menos custo. Você não vai ter necessidade de ter equipamento para o cara estar lá trabalhando, espaço físico, gastar com manutenção, gastar com infraestrutura, gastar com funcionário para manter ali, gastar com equipamentos de limpeza, não somente nesse período, mas sempre. Um local limpo é muito melhor do que um local sujo, lógico. Entre outros insumos que você precisa ter numa empresa. Por exemplo,
Ah, o cara precisa trabalhar, o cara precisa receber vale transporte. É um custo a menos. O cara precisa receber, sei lá, um benefício para alguma coisa para o cara ir trabalhar. Não, há empresas que não usam exatamente vale transporte. Existem vale combustível, por exemplo. Se o cara vai trabalhar de carro, o cara recebe vale combustível e vai trabalhar. E aí o cara não vai ter a empresa não vai ter este custo, digamos assim, esse ônus, né? Essa é uma vantagem, uma das vantagens no home office, já que estamos abordando isso. E acredito que eu falei um pouquinho, bastante, né, do que eu penso sobre o assunto. Coração, né? Como o Marcos falou, uma quarta-feira, 8 e pouco, né, da noite aí. Tá bem? Depois nós vamos postar, vou fazer uma parte de um vídeo, vou postar lá no Instagram, depois o Marco também vai postar lá para a gente estar compartilhando aí. Obrigadão, Marcos, de coração, um abraço, uma boa noite, bons estudos, e claro, se precisar de alguma dica aí ou alguma coisa de matemática, sabe aí que pode contar comigo. Um abraço. É isso aí, igualmente. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite.